do Rio de Janeiro acaba de condenar a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão Jairo Souza Santos Júnior, ou seja, ex-vereador do Rio de Janeiro, doutor Jairinho. É esse homem que a gente está vendo aí na imagem, viu? Ele foi condenado pela morte de Henri Borel, de apenas 4 anos de idade. Os jurados consideraram o culpado por homicídio duplamente qualificado e por um dos crimes que foram atribuídos a ele durante todo esse processo. Já a Monique Medeiros, que era a mãe de Henri Borel e companheira de Dr. Jairinho, foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão. Só que a pena dela foi considerada, então, cumprida. Em relação à acusação de homicídio envolvendo o nome de Monique, os jurados desclassificaram o crime para homicídio culposo e a juíza, então, aplicou o chamado perdão judicial. Esse foi o maior julgamento, o maior júri já realizado na história da Justiça Fluminense. A gente entrou para o 10º dia e agora, então, na madrugada já desta quinta-feira, dia 4 de junho, a condenação a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão de Dr. Jairinho, né? O garotinho Henri Borel, inclusive, morreu no ano de 2021, foi morto no ano de 2021 e desde então muitos detalhes sobre esse caso passaram a ser tratados aí ao longo dos últimos tempos e agora, então, com todo esse trabalho que foi realizado durante esse júri, a condenação deles chegando ao fim. Na época, inclusive, o garoto Henri Borel acabou tendo ali marcas de violência, né? Inclusive que levaram à morte. Os detalhes sobre esse crime na época tiveram várias e várias contestações de versões. Dr. Jairinho dizendo que não teria partido para violência ou algo parecido, falou no primeiro momento sobre um eventual acidente dentro de casa, depois com o tempo as versões foram mudando. A Monique, em um certo momento, foi apontada, até mesmo publicamente, né, como conivente com as situações de agressões, chegaram a ser presos, soltos, presos novamente, enfim, foram idas e vindas em uma história realmente muito traumática, que marcou realmente aí a história recente de violência contra a criança, né? Esse era o garotinho, o Henri Borel, de 4 anos na época. Inclusive, a Monique foi apontada na época como uma pessoa omissa em relação a esse assunto, porque dependeria financeiramente do então companheiro, o ex-vereador do Rio, Dr. Jairinho. Então agora a condenação, 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão para Dr. Jairinho. Como é que você entrega seu filho bem e horas depois meu filho estava morto? Será que ele sofreu um acidente, levou uma bolada? O laudo aponta uma violência. O Jairo, o que ele fazia? Ele tortura seguida de morte. Todo lobo sempre será mau se ouvirmos tão somente a versão de Chapeuzinho Vermelho. A Monique precisou ser presa para enxergar e montar cada peça desse quebra-cabeça. Por que Jairo matou Henri? O que aconteceu com meu filho? O que aconteceu naquele apartamento? O que aconteceu naquele quarto? Um confronto de versões sobre a morte do menino de 4 anos que virou símbolo do combate à violência contra crianças. Chama a atenção de todo o Brasil por conta dos personagens que estão envolvidos nessa história. Um vereador de vários mandatos, sendo vereador desde os 18 anos de idade, com uma família já com uma tradição política. Uma mãe que é professora, já foi diretora da escola. Um ambiente sem muitas suspeitas de um apartamento de luxo na Barra da Tijuca. E no desdobramento dessa morte se constata que essa morte ela é de um ato criminoso. Domingo, 7 de março de 2021. O dia dos últimos registros do menino vivo. No meio da tarde, o engenheiro Leniel Borel, pai de Henri, recebe mensagem da professora Monique Medeiros, ex-esposa dele e mãe da criança. Os dois mantinham uma relação amigável. Eles estavam preocupados com a resistência do filho ao voltar para a casa da mãe. Já estou apreensiva desde a hora que acordei, porque ele
não vai querer vir embora. O pai responde: vai querer sim. Tenho conversado com ele que tem escola, futebol, mamãe com saudade. Monique escreve: só não aguento o choro para não vir. Me desestabiliza totalmente. Fico muito, muito triste. A conversa tensa é prenúncio de uma noite trágica, carregada de mistério. Essa é a imagem do momento em que Monique recebe Henri das mãos do pai, com quem o menino tinha passado o fim de semana. Ela carrega Henri no colo e, antes de voltar para casa, vão a uma padaria vizinha ao condomínio, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Minutos depois, os dois aparecem no elevador subindo para o apartamento. Na cena também está o namorado de Monique, o então vereador Jairo de Souza Santos Júnior, o Jairinho, que faz um carinho na criança. Já de madrugada, o menino reaparece no elevador. Desta vez, pálido, imóvel, no colo da mãe. Jairinho e Monique levaram Henri para este hospital, onde médicos tentaram reanimar o menino sem sucesso. Segundo o relatório médico, a criança já chegou morta. Se constata que essa morte ela é decorrente de um ato violento. Precisa haver uma investigação. O laudo do Instituto Médico Legal foi decisivo para o rumo dessa história. O documento afirma que a criança morreu em decorrência de uma hemorragia interna, laceração do fígado, fruto de uma ação contundente. Eu não sabia o que era aquilo. Doutor, o que é isso? Ele fala: pai, isso aí é uma pancada muito forte. E ele ainda faz uma alusão de uma queda de um terceiro andar. É assim que o policial me apresenta. Em outros laudos complementares, os peritos identificaram 23 lesões, inclusive na cabeça, nos rins e pulmão. Em depoimento à polícia, Monique e Jairinho apresentaram a mesma versão. A Monique contou que naquela noite ela colocou o filho para dormir no quarto do casal que fica ali no fim do corredor, enquanto ela e Dr. Jairinho ficaram aqui na sala assistindo a uma série na televisão. Jairinho disse que tinha tomado remédios para dormir quando foi acordado por Monique por volta de 3h30 da manhã, que saíram do quarto de hóspedes e encontraram Henri no quarto do casal, caído no chão, com os olhos revirados e sem respirar. Telefones apreendidos, depoimentos e o trabalho dos peritos desmontaram a versão do casal de que Henri caiu da cama. A polícia concluiu que a morte não foi um acidente. A gente tem informação de que o vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros acabam de ser presos. O Ministério Público do Estado denunciou à Justiça o vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros pela tortura e pelo assassinato de Henri Borel. Ficou muito bem demonstrado e muito bem provado na investigação é que o que havia ali, sim, era uma rotina de violência e sofrimento. A investigação revelou que Jairinho torturou Henri pelo menos outras 3 vezes antes do dia da morte. Eles se trancavam no quarto. O Henri tomava moca, ou seja, na cabeça do Jairo, que o Henri levava banda, ou seja, uma rasteira do Jairo, que inclusive saiu mancando. Os depoimentos de 2 ex-namoradas de Jairinho reforçaram o perfil violento do ex-vereador. Uma delas relatou torturas contra a filha. Ela disse que ela lembra dele entrar no lugar. Ela não sabe descrever, mas que tinha uma cama na piscina. E que ele afundava ela na piscina e levantava. Ela pedia ar, ele levantava, afundava de novo. A investigação mostra que ele tem um comportamento sádico, que ele gosta de maltratar crianças. Por quê? Porque, no mínimo, já há 10 anos, ele repetiu essa conduta. Em outros 2 romances, pelo menos. Os advogados de Jairinho vão tentar comprovar que os investigadores não apuraram indícios de que Henri pode ter sofrido um acidente enquanto estava com o pai e prometem apontar erros
que teriam comprometido o trabalho da perícia. O que nós estamos dizendo é que não foi feita uma investigação adequada para saber o que pode ter ocorrido até 72 horas antes do fato. Será que ele foi no parquinho e acabou caindo de algum brinquedo? Alguma possibilidade de um acidente ter acontecido nesse fim de semana? Zero possibilidade. O laudo diz que ele tem uma laceração do fígado e pancada essa que os experts dizem que é uma queda de terceiro andar. Então o que ficou muito claro? Que aquele menino foi agredido. Independentemente das teses sustentadas pela defesa, trazidas por suas testemunhas, a ciência prova que o Henri foi morto por Jairo. A defesa de Jairinho afirma que vai apresentar dados inéditos extraídos dos celulares pela polícia que, supostamente, mostram que Leniel omitiu informações aos investigadores. Nas conversas do Leniel e depoimento dado por ele, também na primeira fase do tribunal do júri, ele disse alto e em bom tom que ele dormiu sozinho com o Henri naquele apartamento. Mas as mensagens, elas revelam algo chocante, porque ele dormiu com uma pessoa e ele nunca disse o nome dessa mulher. O que existe de informação é que o Leniel estava saindo com uma mulher e dentro do direito dele de intimidade, a presença dela ou a ausência não faria nenhuma diferença para a investigação. A defesa de Jairinho também alega que o laudo do IML sobre a morte de Henri, que teve 6 versões complementares, foi modificado por interferência de Leniel junto aos peritos. Nós verificamos que, a partir do 4º e do 5º laudo, há uma manipulação clara. No mínimo, há ali um tráfico de influência, há naquele processo, dentro do IML, tudo direcionado para incriminar o Jairinho. O Leniel é um camarada que não tinha nenhuma força política, ele não tinha nenhum tipo de poder, nenhum tipo de influência para traçar todo aquele plano. Não houve omissão nenhuma, muito pelo contrário, a investigação muito bem feita. Somente com o cárcere, com acesso a provas, documentos, é que ela afirma de maneira categórica que foi vítima de um relacionamento que a manipulou a todo momento, um relacionamento tóxico, agressivo e que culminou com a morte do seu pequeno filho. Por que ela permaneceu nessa relação? Ela não percebeu nem mesmo a violência que ela sofria. A Monique, ela tinha um projeto de poder. Ela começou a criar planos para blindar o assassino do seu filho. Ela continuou nesse projeto até quando ela foi presa e não tinha mais o que fazer. Primeiro ponto importante, todos os episódios de tortura aconteceram na ausência da mãe. A advogada cita o que teria acontecido numa dessas ocasiões. Segundo ponto importante, no episódio que ela toma ciência, ao ser informada pela babá que o Jairinho chegou em casa mais cedo, a Monique fala para a babá: entra no quarto e olha o que está acontecendo. Vendo o telefone da Monique, conversas dela, por exemplo, com a babá, ela já estava sendo avisada há muito tempo que o Henri estava sendo agredido pelo Jairo. É um absurdo a exposição que a acusada deixa o Henri. Exposição esta que faz com que ele acabe morrendo. Não me deixa dúvidas que ela, da mesma forma que ele, é responsável pela morte do pequeno Henri. Ela nunca descreveu o que aconteceu naquela noite, apontando o dedo para o Jairinho. Como é que vocês vão convencer o tribunal do júri de que, de fato, ela tem clareza de que o Jairinho foi o assassino? A Monique precisou ser presa para enxergar e montar cada peça desse quebra-cabeça e chegar à conclusão que ela estava sendo manipulada por ele. Para que ela construísse algo no intuito de amenizar a responsabilidade do Jairo. Justiça não é só a absolvição de Monique. Ela quer ver o responsável pela morte do filho ser condenado. Monique é aquela pessoa que é narcisista, quer sempre se dar bem, não importa o que custar. E nesse caso custou a vida do filho. Não se importou em proteger o filho desde que ela mantivesse aquele status conseguido
a partir da união com o Jairo. O Jairo, na minha opinião, é uma pessoa com vários traços psicopáticos, então eu arrisco a dizer que ele é um psicopata. Desde o início, a estratégia das defesas é criar o caos nesse processo. O pedido do Ministério Público vai ser o de condenação dos 2 acusados. Jairinho é acusado por homicídio qualificado por meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. Também por 3 casos de tortura e coação de testemunha. Já Monique, por homicídio por omissão, qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, 2 torturas e também coação de testemunha, penas que podem chegar a mais de 50 anos de prisão para cada um. Ontem a gente teve os depoimentos dos peritos que tiveram em um tempo bastante considerável. Então, quando a gente fala em prazo de término do julgamento, é um pouco difícil da gente falar nesse momento. Inclusive, há poucos instantes, chegou o advogado da Monique aqui no TJ. Lembrando que ontem tivemos os 2 peritos trazendo as questões do laudo, né, da necropsia. Inclusive, Monique chegou a passar mal, saiu mais uma vez do júri, retornou 2 horas depois, e os peritos sustentaram que, de fato, todos os ferimentos que o Henri sofreu não poderiam ter sido causados por um acidente doméstico, como era sustentado pela defesa do Jairo. Tivemos também depoimento do psiquiatra, que tentou por diversas vezes trazer alegações, né, de algum tipo de doença, mas ficou muito claro perante ao tribunal que ele tinha uma conduta de ferir crianças, né, que ele sentia prazer em sentir as crianças de alguma forma causar dor nas crianças, né? Então a gente teve depoimentos importantes, tivemos o depoimento também da babá, que por diversas vezes entrou em contradição, mas no final de semana chegou a falar que muitas vezes presenciou o Jairo trancado no quarto com o Henri, e quando o Henri saiu do quarto, ele apresentava lesões no corpo, chegou em algum dado momento, saiu caminhando, mancando, ou seja, para ela ficou claro que ele sofria agressões. Então, que é advogado da Monique, como é que está a expectativa de hoje para esse depoimento? A expectativa é a melhor possível, a expectativa é de se fazer justiça. Monique é inocente e o povo está aqui para julgá-la. Se é o povo quem vai julgar aquilo que Monique viveu, o povo vai ter oportunidade de absolvê-la. O povo vai ter oportunidade de diminuir esse ato de 150 anos entre homens e mulheres. O povo terá a oportunidade de reabrir o processo de Ângela Diniz 50 anos depois, desarquivar o processo de Ângela Diniz e dar uma resposta para a sociedade a partir desse ano. Sobretudo um ano que nós temos eleições gerais. Hugo, mas qual é a relação entre um caso e outro? Um caso que uma mãe zelosa vem parar no banco dos réus sob a justificativa de ter praticado omissão que gerou a morte do seu pequeno filho, sem que tenha neste processo, eu digo isso com muita firmeza, não há dentro deste processo nenhuma prova que indique Monique como partícipe ou coautora deste crime nefasto contra seu filho. E mesmo assim, sofre ao longo de todos esses anos no cárcere. Por isso lhe digo, com muita franqueza, com muita tranquilidade e humildade, Monique só precisa se comunicar de maneira real com os jurados, que é o que vai acontecer daqui a poucos minutos, o interrogatório dela. Ela vai poder passar para a sociedade o que efetivamente viveu, que tudo que ela falou desde quando foi presa, naquelas extensas 27 laudas, até hoje, que ela é inocente e sairá daqui do segundo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com sua liberdade, presidida por uma mulher. Tá certo, obrigado, doutor. Voltamos. Lívia, eu acho que é importante ressaltar alguns pontos. Obviamente, a gente dá espaço para a defesa da Monique.
obviamente, é o papel da defesa, né, trazer esses elementos, mas a gente não pode deixar de falar que durante todos os depoimentos tivemos contradições, tivemos depoimentos de testemunhas que falavam que sim, que a Monique sabia em relação à questão das agressões que aconteciam dentro do apartamento na Barra da Tijuca. Obviamente que o advogado sustenta a defesa dela, como é de praxe, mas sim, ao longo do depoimento das 27 testemunhas, tivemos diversas pessoas, inclusive a babá, falando sobre a questão das agressões que era sabido por parte da Monique. Perito Leonardo Tauil, do Instituto Médico Legal, que assinou o laudo de necrópsia do menino Henri, assim como os laudos complementares. Ele disse que o que causou a morte do menino foi laceração hepática por ação contundente, ou seja, um impacto que causou um rompimento no fígado. Disse ainda que uma queda acidental no quarto do menino não poderia ter causado esse tipo de ferimento. Babá de Henri, Tainá Ferreira, que chegou a mudar de versão ao longo das investigações, relatou aos jurados que presenciou por 3 vezes Jairinho levando Henri para o quarto, onde ficavam com a porta fechada, e que num desses episódios Henri saiu do quarto mancando e relatou dores na cabeça e que comunicou esses fatos à mãe, Monique Medeiros. A estratégia da defesa de Jairinho tem sido a contestação das provas técnicas e os advogados de Monique Medeiros tentam convencer os jurados de que ela não tinha conhecimento de agressões. Sexta-feira, o pai de Henri prestou depoimento. No mesmo dia, Monique Medeiros chorou depois de ver fotos do filho dela durante uma exibição, uma apresentação que foi feita durante um depoimento. No sábado, a sessão durou mais de 8 horas, foram 3 testemunhas, o irmão de Monique, um amigo dela e a recepcionista da brinquedoteca do condomínio onde os réus moravam. Ontem, um dos depoimentos mais aguardados foi o da babá Tainá de Oliveira Ferreira, testemunha de defesa de Monique. A Gabriela Moreira acompanhou e preparou uma reportagem que a gente vai ver agora. O primeiro depoimento do dia foi da babá Tainá de Oliveira Ferreira. Ela trabalhava na casa de Monique e Jairinho na época do crime. Tainá responde em outro processo por falso testemunho, por ter mudado as versões sobre o crime. Antes de depor, ela informou a juíza responsável pelo julgamento, Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri, que iria se retratar. Com isso, a magistrada aceitou que Tainá prestasse depoimento como testemunha e não como informante. Em 3 horas de interrogatório, a babá confirmou que relatou à mãe de Henri, Monique, situações de violência que ela acredita terem acontecido. Tainá disse que Jairinho se fechou no quarto com Henri em 3 ocasiões no mês anterior à morte da criança e afirmou que, depois do enterro do menino, Monique falou para ela apagar as mensagens que as duas haviam trocado pelo celular. Depois da babá, começaram os depoimentos das testemunhas escolhidas pelos advogados de Jairinho. O pai dele, Jairo de Souza Santos, o coronel Jairo, foi o primeiro a falar. O depoimento trouxe pouca informação para esclarecimento do crime. Coronel Jairo foi repreendido pela juíza em alguns momentos. Na avaliação da magistrada, ele e o advogado de Jairinho estavam fugindo ao tema. Coronel Jairo chorou por alguns momentos, entre eles quando um dos filhos de Jairinho, o advogado Luiz Fernando Abdu, o interrogou. O advogado não conseguiu completar o interrogatório porque também chorou. A mãe desse advogado, que voltou a se relacionar com o Jairinho agora na prisão, prestou depoimento na sequência. Ela falou sobre o caráter do réu e não trouxe detalhes sobre o crime. A sessão deste domingo durou 9 horas. Jairinho e Monique Medeiros, mãe de Henri, respondem por homicídio qualificado, tortura e coação no curso do processo. Henri Borel tinha 4 anos quando morreu, em março de 2021. Nas ruas do Rio, o pai de Henri espalhou outdoors pedindo justiça pelo filho. Eu espero que os jurados façam justiça pelo meu filho, uma justiça exemplar. 50 anos é pouco. A pena precisa ser exemplar para aqueles dois, para que outros agressores pensem 10 mil vezes antes de agredir uma criança. Vovó, eu amei a cartinha.